Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho a usar a derivada e a integral para resolver problemas de cinemática escalar. Antes de nós começarmos, vale ressaltar que eu não vou dar um curso de cálculo aqui para vocês. Nós não vamos ver noções fundamentais de limite, de derivada, de integral, coisas muito complicadas. Nós só vamos aprender uma noção básica de como usar esses dois conceitos matemáticos para resolver problemas de física. Nós vamos trabalhar aqui especificamente com cinemática, porque quando aparece nos concursos, por exemplo, do IME ou do ITA, são geralmente voltados para cinemática. Mas nós vamos ver que os conceitos básicos eles vão servir para outras áreas da física também. Vamos começar aqui resolvendo um problema simples, que é achar a velocidade de um corpo que descreve uma trajetória qualquer aqui. Então desenha aqui no gráfico S por ter uma trajetória, e eu quero saber qual é a velocidade do corpo num determinado ponto aqui que eu chamei de ponto A. Só que velocidade é uma coisa que é meio problemática, porque velocidade, a princípio, não existe num ponto. Porque velocidade é um ΔS sobre um ΔT. E por se tratar de um delta, eu preciso de dois pontos para poder fazer essa conta. Então vou usar um ponto B aqui, por enquanto é um ponto auxiliar, que vai servir para a gente poder fazer o cálculo dessa velocidade. Então velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔS final menos inicial, ΔT final menos inicial. Se você olhar para esse cara daqui, ó, esse delta, e você olhar para essa figura aqui, ó, esse triângulo, eu vou marcar um ângulo θ aqui, ó. Repara, quem é ΔS sobre ΔT? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é exatamente a tangente do ângulo θ. Ou seja, a velocidade média do corpo, né, entre esses dois pontos aqui de trajetória é exatamente a tangente desse ângulo que liga os dois pontos. Só que você fala, pô, isso daqui não é exatamente a velocidade do ponto A, não é? Essa aqui é a velocidade entre A e B. Como é que eu poderia me aproximar ao máximo dessa velocidade do ponto A? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos reduzir o ΔT. Em vez de eu pegar um B muito distante, eu vou pegar um B mais próximo aqui. Em vez de eu pegar esse B aqui, ó, eu vou pegar um B ainda mais próximo. Ainda mais próximo. Ainda mais próximo. Ou seja, eu vou reduzir o ΔT para tender, essa palavra vai ser muito importante, tá, para a ideia de cálculo, de limite, para o ΔT tender a zero. Você fala, pô, mas o que significa tender a zero? Existe algum intervalo de tempo que seja zero? Não. Mas existe um intervalo tão pequenininho que eu não consiga ver a diferença para o intervalo seguinte? Sim. Por exemplo, se você estiver usando um cronômetro em segundos, é muito difícil você ver a diferença de 1,1 segundo para 1,2 segundos. Ou seja, esse 0,1 que está aqui é um intervalo de tempo muito pequenininho, que em condições adequadas eu posso chamá-lo de zero? Sim. Então repara, eu vou dar o zoom aqui de novo para você ver. Esse ponto daqui, ó, ele não é exatamente um ΔT igual a zero, tá vendo? Mas ele é tão pequenininho que parece. Tá? Então, esse pedaço que era uma curva, quando eu dei um zoom muito grande, o que ele parece agora? Uma reta. Então, essa é a ideia clássica de limite. Nesse caso, está usando uma tendência para zero, porque eu quero calcular a velocidade exatamente sobre esse ponto. Só que como velocidade eu dependo de dois pontos, eu vou pegar esse segundo ponto e aproximar o máximo que eu conseguir do ponto A. Por isso, o máximo que conseguir, tendência é a ideia do limite. Então, o que seria se eu faço essa redução, né, do ΔT até zero? A gente vai ter a tangente à curva nesse ponto A. Aqui os matemáticos vão me desculpar pelo que eu vou falar, tá? Mas na prática não existe uma tangente de verdade. Porque como tangente é sempre um delta, sempre vai haver dois pontos em que esse cara aqui vai encostar. Só que esses dois pontos, é claro, eles vão estar tão próximos quanto eu queira. Por isso, tender a zero.
Só que, pessoal, isso é a derivada. Ou seja, a tangente à curva naquele ponto é exatamente a derivada que nós estamos procurando. E aí, como é que a gente descreve isso? Porque aqui é velocidade média, né? Eu tenho dois pontos que estão razoavelmente afastados um do outro. Para eu escrever a ideia de derivada, eu, em vez de usar o delta maiúsculo, eu uso como se fosse um desenho minúsculo. Porque esse desenho minúsculo ele vai indicar que esse intervalo de tempo é infinitesimal, muito pequenininho. Então, isso é a derivada. Então, se eu quiser assim, qual é a velocidade do corpo nesse ponto A? Eu acho a tangente. Pronto, a tangente é a derivada e é exatamente o valor da velocidade do corpo nesse ponto. Quando eu falo exatamente o valor da velocidade, pessoal, lembrando, eu estou usando aqui o gráfico S por T, não estou me preocupando exatamente com as medidas, tá? Mas vai ser o valor da tangente com as medidas que tiverem aqui. Sei lá, quilômetro por hora, metro por segundo, o que tiver aparecendo aí pra gente. Agora, com essa noção de tangente, repara, qualquer grandeza física que é escrita dessa maneira, delta alguma coisa sobre delta outra coisa, é sempre uma derivada. É sempre uma derivada do que está em cima em função do que está embaixo, porque é sempre a tangente de um ângulo que vai aparecer aqui, que vai ser a tangente à curva que vai ser brotada nessa posição. Vamos agora falar um pouquinho sobre as principais derivadas. E eu deixei uma tabela aqui de derivadas que eu peguei no Google, tá? Então você não precisa decorar isso daqui ainda, mas só para você já ter uma ideia das operações que nós vamos realizar. Bom, aqui eu tenho a função y, que depende de x. No nosso caso, as funções dependem do tempo, tá? Então aqui geralmente vai ser t. E aí quando eu tenho t elevado a um expoente, o que eu faço? Eu desço esse expoente. Então fica aqui na frente, tá vendo? C, que é o expoente. E eu subtraio um do expoente que está aqui. Quando eu tenho uma constante, quando eu derivo essa constante, dá zero. E tem outras características aqui que eu não vou me preocupar muito com elas agora. Não precisa decorar isso de imediato, tá? Por enquanto, eu só quero que vocês tenham ideia do que seja a derivada. A única que é fundamental vocês saberem agora, para resolver problemas de cálculo principalmente, é essa daqui, que é a chamada derivada polinomial, e seno e cosseno. Se vocês souberem essa daqui, já é suficiente para a gente poder ver todo o resto. Então, lá, o que nós vimos? Que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Ou seja, se eu pego essa função aqui e derivo, essa derivada significa a velocidade. Só que, você lembra de outras equações que tem um delta em cima e um delta embaixo, não é? A aceleração. A aceleração não é a variação da velocidade no tempo? Como é que vai ser isso em derivada? dv dt. Então, se essa função aqui for a função da velocidade em relação ao tempo, a derivada vai ser a aceleração. E, de novo, pessoal, isso vale para qualquer coisa física, tá? Então, por exemplo, corrente elétrica é a taxa de variação da carga no tempo. Ou seja, se eu sei como é que a carga varia no tempo, a derivada vai ser exatamente a corrente elétrica. Se eu sei, por exemplo, o trabalho em relação ao tempo, eu sei quanto vale a potência, que é a taxa de realização do trabalho em função do tempo. Então, vou dar um exemplo aqui, só para vocês se situarem. Vou dar um exemplo de uma coisa que vocês já conhecem, para que fique clara qual é a resposta. Então, imagine que eu tenho aqui uma função s de t, que é 2t ao quadrado menos 4t mais 5. Uma equação do segundo grau, ou seja, isso aqui é um MRUV. Como é que vai ser a velocidade? Ela é a derivada em relação ao tempo. Pô, preciso ficar escrevendo essa notação feia toda hora? Geralmente não, a gente bota assim, S', linha quer dizer derivada, ou S ponto. Qual é a diferença? Quando eu estou falando linha, eu estou já normalmente dizendo que eu estou em relação a esse cara daqui que está no parênteses. Estou derivando em relação a ele. Quando eu boto ponto, é sempre em função do tempo. A física usa bastante essa daqui.
Mas isso aqui é só notação, tá? Não precisa se preocupar também com a forma como a gente escreve. Eu estou fazendo a derivada. Então, vamos lá. Quem é a derivada? 2t ao quadrado. Vamos começar por ele. É uma derivada de uma potência. O que você vai fazer é botar esse 2 aqui para fora e subtrair 1 do expoente. Então, vai ficar 2 vezes. O 2 foi para fora. 2t elevado a 2 menos 1. Entenderam a ideia? O 2 que estava aqui vai para frente e você subtrai 1 do expoente. Aí é só você seguir fazendo a conta. Menos 4 já está ali, deixa o 4. Aqui era 1, tá, galera? É porque não aparece, mas aqui era 1. Esse 1 desce. Ah, professor, fica igual. Sim, a gente está fazendo a primeira vez, vamos fazer devagarzinho. T, 1 menos 1. E isso daqui é uma constante. A derivada da constante é sempre zero. Por que a derivada da constante é zero? Porque se derivada é uma tangente, né, porque tem uma variação, se o negócio não varia, é porque a derivada é igual a zero, tá? Então, quem vai ser a velocidade, olha que legal, v de t vai ser 4t menos 4. Aí você fala, pô, eu sabia isso, não sabia? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Olha que legal. Só botei ao contrário, né? A equação para ficar igualzinho. Então, olha para cá. S0 é igual a 5. V0 é igual a menos 4. E o A sobre 2 é que é igual a 2, né? Então, quanto vale o A? 4 metros por segundo ao quadrado. Só que você sabe que V é igual a V0 mais AT. Então, ó, quem é o V0 é menos 4. Quem é o A é 4. Então, 4t menos 4. Repare que se você fizer a derivada desse cara, vai dar exatamente isso aqui. Que é o 2 desce, 2 corta com 2, sobra AT. Derivada do V0 elevado a t, do V0 vezes t, desculpa, é só o V0. Derivada desse zero, que é uma constante, é igual a zero. Olha que bonito. Vamos falar agora sobre o que significa a integral. Nós já comentamos, né, que a integral ela vai representar uma área, e agora eu vou mostrar a vocês por que é isso. Então vamos lá, imagina aqui agora um gráfico V por t, é um gráfico qualquer. E eu quero achar o ΔS. Você fala, pô, muito fácil, né? ΔS é V vezes ΔT. O problema é que o V não é constante, né? Então eu não tenho como fazer diretamente essa conta. Mas o que eu posso fazer? Eu posso separar essa escala de tempo em intervalos muito pequenininhos. Em que dentro desses intervalos, esses caras são aproximadamente retas. De novo, aqui está desenhado grande, tá? Mas eu posso fazer cada vez mais próximas essas retas uma das outras, tá? Aí você fala, pô, isso aqui é uma reta, tá vendo? Aqui é uma reta, aqui é uma reta, aqui é uma reta. Eu sei calcular o ΔS. Porque se é uma reta o gráfico da velocidade pelo tempo, é um move, né? Aí é só fazer essa areazinha daqui. Isso aqui é outro move, mas é só fazer essa área daqui. Um outro move, e assim sucessivamente. Ou seja, se eu for calculando essas áreas e depois somar, o que eu tenho? O ΔS total do corpo. Isso é a ideia de integral. Como é que a gente representa isso matematicamente? Vamos lá. O que é velocidade? ΔS, ds, dt, né? Passo dt para o outro lado multiplicando. Ah, o matemático diz que não é assim. Caga para o matemático. Vamos lá. ds é igual a v dt. Esse ds, então se eu quiser calcular o ΔS, o que eu vou fazer? Somar os pequenos deslocamentozinhos. Que é cada um desses deslocamentos que estão aqui, ó, ds, 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 ds. Então, o que eu vou fazer para achar o total? Eu vou somar. Só que ds é v dt, não é? Então, eu vou fazer a soma do v dt. Isso é a ideia clássica, a ideia básica do que é uma integral. Por isso, quando você fala assim, vamos calcular o gráfico v por t, vamos calcular a área. O que a área diz para a gente? O ΔS. Por conta exatamente dessa ideia aqui do que representa a integral. Só que, pessoal, essa notação de somatório ela é bem ruim, porque somatório remete a uma coisa discreta. 1, 2, 3, 4, 5. E o ΔT é uma coisa aqui, ó, contínua, tá vendo?
ele não é tipo um ponto depois outro, é uma coisa que vai de um ponto até outro. Ó. Então é uma coisa contínua. Então a gente não usa o símbolo de somatório. A gente troca isso pelo símbolo de integral. Que é tipo uma lombriga. Você pode pensar que é um S de soma. Tá? Só que essa integral ela é chamada integral definida. Por que ela é definida? Porque ela tem um começo e, vamos supor, um fim. Ela começa aqui num tempo inicial e termina aqui num tempo final. Então a gente coloca isso como chamados parâmetros de integração. Tá? Só para representar onde começa e onde termina. Vamos supor, eu comecei a contar o cronômetro, mas eu quero saber o ΔS do instante 1 até o instante 4. Então eu vou botar aqui de 1 até 4. Claro que se for uma figura conhecida, é só você fazer a conta da área. Não precisa fazer a operação matemática da integral. Bom, isso daqui serve para outras coisas também, tá? Então, se eu quiser saber a velocidade, eu vou escrever a função da aceleração, passo o dt para lá e faz a integral do início até o fim. Pessoal, como é que funciona a operação da integral? Bom, ela vai ser um resultado dessa conta, que já já eu falo como é que a gente faz. E aí esse resultado você vai pegar com o tempo no final e vai subtrair desse resultado no tempo no início. O resultado da operação eu estou chamando de f, tá? Uma função matemática. Tá? Então, por exemplo, o que tem que acontecer com f? Quando eu derivar, tem que dar esse cara daqui. Então, a gente costuma dizer, de uma forma simplificada, que a integral é a operação inversa da derivada. Repara que não é bem o inverso, né, por causa dessa diferença aqui, mas é mais simples a gente pensar assim. Então, por exemplo, se eu pego a função y, vamos botar s de t, igual a 2t ao quadrado. Se eu derivar esse cara, eu encontro v de t, não é? Que vale 4t. Ou seja, se eu pegar a função 4t e fizer a integral, o resultado dessa integral vai ser 2t ao quadrado. Aqui é derivada, a gente representa assim, tá? d dt. E aqui é a integral, vamos botando a lombriga do s. Por que não é exatamente a mesma coisa, né? Porque vamos supor que aqui tivesse um S0. Quando eu derivar, esse S0 corta, não é? Porque a derivada de uma constante é zero. Quando eu integrar, eu não tenho como saber qual era o S0. Por isso que não é exatamente a mesma operação. Mas para olhar essa função aqui, serve você pensar como operação inversa da derivada. Então, basicamente é assim. Qual é a função que eu derivo que vai... qual é a função que eu derivo que vai dar essa daqui? Isso é o que você vai... é esse f para a gente fazer a conta da integral. Tudo bem? Tranquilo? De novo, isso aqui não é um curso de cálculo. Eu não estou ensinando as nuances do cálculo, limite, derivada e integral para vocês, porque não é o objetivo do curso. A gente quer aprender, nesse caso, a resolver problemas de física. Então, para isso, vamos resolver um problema de física. Vamos supor que eu tenha o valor da velocidade de um corpo e eu sei a posição inicial dele. Eu quero saber a aceleração e a posição. Aí você fala, pô, 2t ao quadrado, eu não sei que função é essa, né? Eu nunca aprendi uma velocidade que dependa do t ao quadrado. Não importa. Vamos começar pela aceleração. Você já sabe que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então é só fazer a derivada desse cara. Então, ó, esse 2 vem aqui para frente, não é? Então fica 2 vezes 2, 4. Subtrai 1 do expoente, 4t. Mais esse 1 vem aqui para frente, subtrai 1 do expoente, fica t elevado a zero. Derivada de uma constante é zero. Ou seja, a aceleração é 4t mais 4. Bem fácil, não é? Porque fazer a derivada é bem tranquilinho. Agora, vamos fazer a integral para poder achar o s. Porque que nós acabamos de ver? Que ó, o s, tá aqui, né? O s, ele é esse cara daqui. Tem que fazer a integral. Então, ΔS
vai ser igual a integral de v de t, dt, do instante inicial até o instante final. Aí você fala, pô, mas eu não sei qual é o instante inicial. Sei sim, porque se eu disse o S0, eu vou começar a contar esse cara do instante t igual a 0. Aí você fala, qual é o instante final, professor? É um tempo qualquer. Você pode chamar de t grande, se você preferir. Tá? Então isso daqui ó, vai ficar ΔS é S menos S0. Por isso que você precisa saber a posição inicial, porque senão você nunca conseguiria escrever a função S. Tá? Então isso aqui vai ser integral de 2t ao quadrado mais t menos 1, de 0 até t. Depois eu primeiro ocupo com esse de 0 até t. Vamos aprender a resolver a integral aqui. Faltou o dt. Então vamos lá. 2t ao quadrado. Qual é a função que se eu derivar vai dar isso daqui? Bom, é bem simples. Olha só que legal. 2t ao quadrado. Quando eu derivar, eu não tenho que subtrair 1 daqui? Ou seja, quando eu integrar, eu vou ter que somar 1. Só que se o termo que está aqui não vai para fora, então eu vou passar ele dividindo. Como assim, professor? Faz essa conta. Ó, isso daqui é 2t ao cubo sobre 3, não é? Faz a derivada desse cara. Quem é a derivada? A derivada é, bota o 3 para fora, subtrai 1 do expoente. 2t ao quadrado, exatamente esse termo daqui. Tá? Com o tempo, vocês vão pegar a prática de como fazer isso aqui. Tá? Eu estou dando aqui só um exemplo para você entender de onde vem essa ideia. Ah, professor, e se não for uma integral dessa? Você consulta uma tabela de integrais. Isso aqui vai ficar assim. Mais, ó, a integral do t. Esse é fácil, né? t ao quadrado sobre 2. Ó, deriva esse cara para v. O 2 passa para frente. Deriva esse cara para v. O 2 passa para frente. Vai cortar com o 2 de baixo. Vai subtrair o 1. Vai ficar exatamente t. Menos t. Por que t, né? Porque a derivada do t dá exatamente 1. Tá? Só que lembra que isso daqui tem um início e tem um fim? Vai de 0 até t. Então, ó, fica S igual resultado no final menos resultado no início. Pessoal, no início o resultado é 0, porque aqui vai ficar 0 ao cubo, 0 ao quadrado, menos 0. Então, não vou nem me preocupar com o resultado no início, porque vai zerar. Vou botar apenas o resultado com o t, que é essa própria função que está aqui. Então, S de t é 2t ao cubo sobre 3. Está aqui nossa resposta. E me adora colocar uma questãozinha dessa. Geralmente é bem simples. Você pega a função, deriva, integra. Mas fala, professor, se o S0 não fosse 0, aí aparecia aqui. Aí você não precisaria se preocupar muito com a diferença, né? Ia somar aqui o valor do S0. Tranquilo? Beleza? Pessoal, então nosso aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.